no livro de Salmos, né? Vamos meditar mais uma vez no livro dos Salmos. Aleluia. Dessa vez no Salmo 102 ou 101, né? Glórias ao nosso Deus. Glória a Deus. Vamos meditar nesse salmo. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Hoje eu estive meditando nesse salmo. Aleluia. Eu vim no ônibus hoje. Aleluia. Eu fui de manhã para o trabalho pedindo a Deus uma palavra para nós meditar hoje à noite. Aleluia. E fui lendo a palavra e nada veio na mente, né? E quando eu estava vindo, eu peguei a Bíblia para ler dentro do ônibus. Aleluia. Glória a Deus. E me veio, né? Aleluia. Essa palavra do Salmo 101, né? Me veio esse versículo na mente. Aleluia. E eu comecei a ler o Salmo 101 dentro do ônibus ali. Aleluia. E aí me veio a mensagem. Aleluia. Começou a vir as referências de outros livros na minha mente. Aleluia. Eu comecei a escrever. Aleluia. E tinha um senhor do meu lado no ônibus. Ele ficou olhando. Conforme eu ia escrevendo, ele ia lendo o que eu estava escrevendo. Eu percebi que ele estava escrevendo, que ele estava lendo, né? Aleluia. Eu comecei a deixar tudo à vista para ele ver, né, o que eu estava escrevendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Que Deus fale no coração dele. Aleluia. Não sei se ele era cristão, não sei. Aleluia. Se não é, que Deus toque no coração dele. Aleluia. Através da palavra. Aleluia. Que ele possa, aleluia, buscar o Senhor. Aleluia. O Salmo capítulo 101 e o versículo 6. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Diz assim o verso 6: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, podem se sentar com a Bíblia aberta para nós, aleluia, meditar na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O título aqui diz: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Ou seja, aleluia, se opor àqueles que são maus, aos ímpios, aqueles que não temem a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Andar na presença de Deus, aleluia, é ouvir a voz dele e fazer o que ele manda. Isso é andar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É você ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. É você ler a palavra do Senhor e praticar. Andar na presença de Deus, aleluia, é você ouvir a voz dele, né? Aleluia, e obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como Abraão, que ouviu e obedeceu. E porque ele obedeceu, aleluia, ele se tornou o pai de todos os cristãos na fé, né? Louvado seja o nosso Deus. E a Bíblia diz que todos nós que cremos como crente Abraão, nós somos abençoados, né? Através da fé de Abraão. Aleluia, Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque nós seguimos a mesma fé que Abraão teve, né? Aleluia. Servimos a Deus, aleluia, não por vista, mas por fé, como Abraão serviu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Davi promete a Deus andar na presença dele, ou seja, ser fiel, ser obediente, né? Aleluia.
cumprir a vontade do Senhor, ser sincero diante de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E se opor aos ímpios. Essa parte aqui, aleluia, é que é meio doloroso, né, para nós. É se opor contra aquilo que é mal, contra aquilo que é errado, contra aquilo que entristece o nosso Deus, né? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Se opor contra o mal, aleluia, isso nos traz o ódio daqueles que querem viver no mal, que querem viver no erro, né? Traz sobre nós, né, o que foi lido em Romanos, perseguição, né? Aleluia. Traz sobre nós, aleluia, o ódio, a rejeição, o desprezo, né? Aleluia. Por nós nos opormos àquilo que não agrada o nosso Deus. Aleluia. Mas o verdadeiro evangelho é este. É aquele que se opõe ao mal, é ou não é? Que se opõe ao que é errado, é ou não é? O evangelho que concorda com tudo não é o evangelho de Deus, isso é o evangelho das trevas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho que vê o pecado e fecha o olho para fingindo que não está vendo, isso não é o evangelho de Deus, é o evangelho de Satanás. Aleluia. Mas o evangelho verdadeiro, aleluia, ele confronta o pecado, confronta o nosso erro, confronta o mal, aleluia, e glorifica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí no verso 1, Davi diz: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu cantarei a misericórdia de Deus, mas também o juízo, né? Aleluia. Eu vou cantar dizendo que Ele é misericordioso, que a misericórdia dele dura para sempre. Mas também eu vou cantar dizendo que Ele é o juiz, que vai julgar, né? Aleluia. Toda a maldade do ser humano, todo o pecado do ser humano, eu vou cantar também que Ele vai julgar. Aleluia. Isso aqui é você, aleluia, reconhecer que Deus é justo, né? A justiça de Deus, né? O amor de Deus oferece o perdão, e a justiça de Deus exige a punição do pecado, né? Por isso que o amor ele oferece a misericórdia, aleluia, para você abandonar o pecado e escapar do juízo, né? Porque Deus é o juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Ou seja, eu vou me comportar, eu vou andar com inteligência, né? Em retidão. Eu vou procurar ser reto, né? E agir com inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. O que é ser inteligente para servir a Deus? Irmão, quem obedece a palavra de Deus é inteligente. Mas quem ignora ela é tolo, é ou não é? Jesus disse que aquele que obedece a palavra dele é sábio, né? Está edificando a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não cumpre é tolo. É como o homem, aleluia, tolo que constrói a casa dele na areia, né? Aleluia. Ou seja, ele está firmado numa fé falsa. Aleluia. Numa confiança, aleluia, que até ele mesmo, né, tem certeza e duvida de que é que vai dar certo. Aleluia, porque ele sabe que está fora do que a palavra de Deus diz. Aí ele diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Continuando: quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Aleluia. Ele está dizendo: até na minha casa eu vou ser sincero. Aquilo que eu for na igreja, eu vou ser em casa. Se na igreja eu levo a sério as coisas de Deus, na minha casa também eu vou ser sincero.
a Deus. Porque Deus não está só dentro do templo, Deus está dentro da minha casa também. Glória a Deus. Lá no meu trabalho, Deus está lá também. Dentro do ônibus, Deus está ali também me vendo. Aleluia! Aonde eu estiver, Deus vai estar me vendo. Aleluia! Então eu vou me comportar, aleluia, bem aonde eu estiver. E na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 3: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aleluia. Eu vou tampar os meus olhos para não ver aquilo que desagrada ao meu Deus. Eu vou tampar os meus olhos para não olhar para aquilo que vai manchar, contaminar e sujar minha alma. Aleluia. E me afastar de Deus. Então eu vou desviar o meu olho disso. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Né? Ele não está mandando você enfiar uma faca dentro do seu olho e furar, não. Aleluia. Ele está mandando você tirar aquilo que é mal de diante dos seus olhos. Aleluia. Ou seja, se liberte. É ou não é? Se liberte daquilo que pode condenar a sua alma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Isso aqui é o caráter de quem ama a Deus e quem ama a palavra de Deus. Né? Ele aborrece aquilo que é mal. Ele aborrece aquilo que desagrada a Deus. Ele aborrece aquilo que viola a palavra do Senhor. Ele aborrece aquilo que transgride, aleluia, e fere a santidade de Deus. Ele aborrece, aleluia, e vigia para que aquele mal não pegue nele também. Você entendeu? É o que ele está dizendo. Nada se me pegará. Aleluia, não vou me deixar, aleluia, contaminar também. Foi o que Paulo disse. Todas as coisas me é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Nem todas me convêm, mas eu não vou me deixar me levar por nenhuma delas. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, nós fomos chamados para isso, para sermos separados do que é mal, do pecado, e aborrecer aquilo que é mal. Aleluia, e agradar o nosso Deus, praticando o bem. Praticar o bem não significa que você sai dando dinheiro para todo mundo, não. Praticar o bem é você obedecer a Deus, que você está fazendo bem para a sua própria alma e dando exemplo que está ao seu redor. Aleluia! Isso é praticar o bem. Louvado seja o nosso Deus. Verso 4: um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Ou seja, eu não terei respeito por quem é mau. Não terei consideração por quem é mau, por quem desrespeita a Deus, por quem tem um coração perverso. Louvado seja o nome do Senhor. O que é um coração perverso? É um coração que não tem temor de Deus. É um coração que não obedece a Deus. É um coração, aleluia, que não respeita a Deus e a sua palavra. Né? Aleluia. É um coração que acha que engana a Deus. Né? Aleluia. Isso é um coração perverso. É um coração que maquina dentro de si, né? Que nada vai acontecer com ele, mesmo ele estando errado. Aleluia. Isso é maquinar o mal, é coração perverso. Israel fazia isso. Israel cometia pecados e ainda dizia que Deus não via. Aí Deus disse: porventura, quem fez, aleluia, o homem não conhece ele? Quem fez o coração não conhece? Aleluia! Porventura, quem formou o homem não conhece ele por dentro e por fora? Aleluia! Aí Deus chegou a dizer: porventura, sou Deus só de perto e não também de longe? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Continuando: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Aleluia. Por isso que Jesus disse, aleluia, que ele, aleluia, bem-aventurado
são os humildes, né? Aleluia. São os pobres de espírito. Aleluia. Porque o soberbo ele reprova, ele rejeita. Soberba, aleluia, é a pessoa que não sabe se humilhar, peca e não tem a capacidade de confessar. Quando a pessoa não confessa, é porque ele não está disposto a mudar. É ou não é? É porque ele não está disposto a deixar o pecado. Porque quando a pessoa está arrependida, aleluia, ela confessa e deixa. Aleluia, aí alcança a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto a pessoa continua na soberba, aleluia, escondendo o pecado, negando, aleluia, Deus reprova. Louvado seja o nosso Deus. E aí o que a Bíblia diz? Que Deus resiste aos soberbos, mas ao humilde ele dá graça. Está vendo? Aleluia. Ao que se humilha ele dá graça, ele perdoa, ele liberta, ele purifica, ele santifica e a pessoa volta ao normal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso 6 agora. Olha aqui as pessoas que Deus procura. Está vendo? Tem gente que se engana, irmão. Deus está vendo nós, o nosso dia a dia, o nosso momento. A Bíblia diz que Deus vê o nosso deitar, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Aleluia. Aonde nós vamos, os olhos de Deus estão atrás de nós. Aonde a gente vai, os olhos de Deus estão sobre nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aqui foi Davi falando para Deus que no reinado dele ele só ia aceitar pessoas assim, né? Mas aqui ele está representando o próprio Jesus Cristo, que Jesus só aceita com ele os fiéis. Jesus só aceita com ele quem é obediente, né? Aleluia. Foi isso que ele disse quando ele disse: só aquele que quer vir após mim, ou seja, quer me servir ou me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então os olhos de Deus estão à procura, irmão. De quem? Procurando pessoas fiéis. Aleluia. Procurando os fiéis. Aleluia. Que está na terra para habitar com ele, né? Aleluia. Jesus disse o quê? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, Deus. Do contrário, não vai ter coroa nenhuma, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os olhos de Deus procuram, meus irmãos, pessoas, né? Aleluia, com essas qualidades. Olha quem que Deus procura na Bíblia. Ezequiel 22 e o verso 30. Aleluia. Eu peço que alguém ache aí e lê. Aleluia. Olha as pessoas que os olhos de Deus estão procurando. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Está vendo? Aleluia. Deus procura pessoas vigilantes, pessoas obedientes, pessoas, aleluia, que tenham comunhão com Ele, pessoas que sejam zelosos em obedecer e cumprir a palavra de Deus. Deus procura. Na época de Ezequiel e de Jeremias, aleluia, Deus procurou entre o povo, né? Aleluia, entre os líderes, entre os pastores daquela época, os sacerdotes, aleluia, homens que tivessem tapando as brechas, homens que tivessem, aleluia, tapando o muro. Aleluia. Que muro é esse, irmão? É levantando parede de bloco ao redor da cidade? Não. Deus estava procurando homens que dessem ouvido à palavra dele. Homens que dessem ouvido, aleluia, ao que os profetas falavam por ordem de Deus, para escapar da condenação, da destruição que estava vindo. Aleluia. Homens que dessem ouvido à voz de Deus e se arrependessem, aleluia, para não serem destruídos. Aleluia. Aleluia.
Deus procura também, aleluia, pessoas que sejam tementes a Ele, pessoas, aleluia, que se separem do pecado, pessoas que fujam da aparência do mal, pessoas que sejam vigilantes para não serem enganados pelo mal, para não serem confundidos pelo maligno, para não serem enganados, aleluia, pelos falsos profetas, aleluia. Ele procura pessoas que estejam tapando as brechas, aleluia, homens que estejam, aleluia, tapando os muros, construindo esse muro. Como? Com a verdade, pregando o evangelho verdadeiro, pregando o evangelho genuíno, pregando a doutrina do Senhor para a salvação das almas. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. No tempo de Ezequiel, aleluia, em Jeremias, Deus não achou em Jerusalém. Aleluia! Pastor, mas em Jeremias? Jeremias representava o próprio Deus, né? Deus mandou, foi Jeremias, se você ler lá em Jeremias, capítulo ou é 2 ou é 5, se não me falha a memória, Deus mandou Jeremias, saia Jeremias, na cidade. Deus mandou Jeremias como representante de Deus. Jeremias, sai da cidade aí, procura um homem. Procura um homem aí que esteja no muro lá, que esteja tapando as brechas do muro. Procura um homem aí que esteja, Jeremias, aleluia, tapando, aleluia, as brechas, que esteja vigiando, aleluia, dando ouvido à minha palavra. Procura. E Jeremias disse que ele saiu procurando e não achou. Aleluia. Aí como Ezequiel, agora é Deus mesmo falando na boca de Ezequiel, dizendo: eu procurei. Através de Jeremias. Só faltou Deus dizer: através de Jeremias eu procurei e não achei. Um homem que tivesse, aleluia, tapando o muro, que tivesse na brecha, aleluia, impedindo que o mal entrasse na cidade. Louvado seja o nosso Deus. E não achou. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós temos, meus irmãos, aleluia, que nos esforçar, obedecer a palavra de Deus, para nós sermos achados, tapando essas brechas, né? Aleluia. Que nós sejamos achados, aleluia, nessa brecha, aleluia, para que o maligno não venha achar o espaço, né? Que no lugar dessa brecha esteja nós, aleluia, vigiando, aleluia, na torre de vigia, para que o mal não venha nos pegar de surpresa. Louvado seja o nosso Deus, que nós estejamos tampando essa brecha na oração, na obediência, vivendo a palavra de Deus, aleluia, pregando essa palavra com verdade, aleluia, e aquele que der ouvido será salvo. Quem não der ouvido, o sangue dele não vai estar sobre nós. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Quem Deus procura também? Jesus disse, aleluia. Pastor, mas isso aí é do Antigo Testamento, Ezequiel, vamos para o Novo. Aleluia. Hoje, quem é que Deus está procurando? João capítulo 4, verso 23 e 24, leia aí. Aleluia. Olha quem é que Deus continua procurando. Ele continua procurando. No tempo de Ezequiel, ele procurou pessoas nessas qualidades. Aleluia. E não achou, né? Hoje ele continua procurando. Olha aí as pessoas que ele continua procurando os verdadeiros adoradores, né? Aleluia. Leia aí. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Deus procura verdadeiros adoradores, né? Aleluia. E Ele é espírito. E importa, né, que aquele que quer adorar a Deus, adore a Ele em espírito e em verdade, né? Não é na carne, irmão, é no espírito, né? É em obediência, aleluia, é com temor, com tremor, reverência,
capítulo começa, né? Aleluia! Porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, que maravilha, né? Aleluia! Ninguém pode me condenar porque eu estou em Cristo Jesus. Mas quem é que está em Cristo Jesus? Que não anda segundo a carne, Glória a Deus. mas segundo o Espírito. Aleluia! Que não é guiado, nem controlado e dominado pela carne, mas que vive no domínio do Espírito, guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito, vivendo pelo poder do Espírito. Aleluia! Esse não será condenado. Aleluia. Aleluia! E é verdadeiro adorador. Porque o Espírito Santo, uma das coisas que ele planta no coração de quem serve a Jesus, é a verdade. Porque ele nos guia na verdade. Aleluia! E a primeira coisa que ele gera em nós, quando o Espírito Santo entra em nós, é a sinceridade. Aleluia! Porque não dá para servir a Deus falsamente. Porque Deus não aceita, irmão. Olha aqui, voltando para o Salmo. Verso 7, olha o que diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o ímpio não prospera, né? Mas o justo, em tudo que ele põe a mão, prospera. O caminho do justo Deus conhece, mas o caminho do ímpio perecerá. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Olha mais quem é que Deus procura. Deus procura, aleluia, aqueles, aleluia, que renunciaram tudo para seguir Ele. Com a cruz. Não é sem a cruz, é com a cruz. Né? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Outras pessoas que Deus continua procurando. Atos 6, verso do 2 ao 7. Leia de novo isso aí. Aleluia! Aleluia! Jesus procura pessoas que estejam dispostas a renunciar tudo para servir a Ele, por amor a Ele. Pessoas que estejam dispostas a renunciar a si mesmo, né? A se crucificar a sua carne, o seu eu, né? Aleluia, crucificar os seus desejos para fazer a vontade de Deus, para servir ao Senhor em santidade. Aleluia! Atos capítulo 7, verso do 6 capítulo 6, verso do 2 ao 7. Aleluia! E os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Está vendo? Aleluia! Olha a qualidade dos obreiros que Deus está procurando. É isso aí, né? Aleluia! A qualidade daqueles que Deus quer que sirva na obra dele. Aleluia! Cheios primeiro do Espírito Santo. Segundo, que tenha fé verdadeira. Aleluia! Que seja cheio da graça. Aleluia! E que seja homem, aleluia, de bom caráter, disse Paulo. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E a palavra diz que Estevão destacou, né? Se destacou. Porque Estevão, aleluia, além de ser cheio do Espírito Santo, aleluia,
ele era poderoso em palavra, né? Aleluia, era dedicado nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, morreu, aleluia, mas cheio do Espírito Santo. Morreu, aleluia, porque falou a verdade, aleluia, e na hora da sua morte, Deus deu a ele o privilégio de ver o céu aberto, aleluia, e ver Jesus Cristo assentado à direita do Pai, aleluia. Ele, o nosso Deus, procura, aleluia, homens assim, né? Cheios, aleluia, cheios do Espírito Santo, cheio, aleluia, da graça, homens crentes de verdade, homens que têm a fé verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nosso Deus, aleluia. Já para encerrar, louvado seja o nosso Deus, aleluia. Aí nós vemos aqui, santo é o Senhor, que esses homens, aleluia, foram escolhidos, né, para servir a igreja, aleluia. E eles, o que procuraram nele foi essas qualidades, né? Aleluia, não é qualquer um, irmão, que tem que pôr a mão na obra do Senhor, não. Não, entendeu? Aleluia, não é qualquer um que tem que ser, aleluia, louvado seja o nosso Deus, não. Ele tem que ter, aleluia, essas qualidades, né? Porque senão nós vamos ter não é problema para a nossa vida e para a obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí diz, aleluia, que Estevão, aleluia, ele era homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, né? Aleluia, e ele se destacou, né? Aleluia, porque ele, além de ser cheio dessas dádivas, desses presentes de Deus, dos dons do Senhor, aleluia, ele era um homem dedicado nas Escrituras, né? Aleluia, a ponto de ele dar uma mensagem, aleluia, que estremeceu os fariseus e gerou neles como uma raiva, um ódio, né? Aleluia, um sentimento assassino de querer destruir ele porque ele pregou a verdade, aleluia. E foi ele o primeiro mártir que glorificou a Deus com a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o verso 8 que diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os outros eram cheios, foram escolhidos, mas Estevão tinha água a mais, né? Aleluia, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram cheios de sabedoria, né? Foram cheios, aleluia, de ciência também, aleluia. Mas para Daniel foi dado algo a mais. Daniel tinha nele um espírito excelente. Daniel tinha discernimento, aleluia. E nada, diz a Bíblia, podia se, aleluia, se ocultar de Daniel. Porque tudo que ele pedia para Deus, Deus revelava para ele. Todo segredo, enigma, aleluia. Só que Daniel ia orar ao Senhor e Deus revelava para ele, mostrava para ele, aleluia, e dava para ele a explicação, a interpretação, aleluia, e ele transmitia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos buscar isso para nossas vidas, né? Aleluia. Não sermos apenas cheios, mas sermos homens ativos, homens de ação, né? Porque Estevão recebeu o dom, mas ele pôs em prática. E diz aqui que ele era cheio de fé e de poder, além de ser cheio do Espírito Santo, né? Aleluia. E ele fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Aleluia. Que nós possamos buscar do Senhor. Paulo nos aconselhou a isso, para nós buscar,
os mais excelentes dons, né? Aleluia! Deus é o maior interessado, mas para nós alcançar esses dons, aleluia, nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que ter uma vida dentro da palavra do Senhor. Nós temos, aleluia, que nos apartar daquilo que é mal. Nós temos que tirar os nossos olhos daquilo que é abominável, que é imundo. Aleluia, daquilo que cega a nossa alma. Nós temos que tirar os nossos olhos e colocar os nossos olhos em Deus, na sua palavra e na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para mantermos também a nossa vida com Deus, nós temos que seguir o exemplo dos apóstolos. E ele disse aqui, ó, escolha esses homens, porque nós não podemos nos apartar. Olha os dois ministérios poderosos, da oração e da palavra. Aleluia. Aleluia. O líder nunca pode perder isso. Ele tem que ser homem de oração. E ele tem que ser homem, aleluia, que saiba manejar bem a palavra de Deus. Que examine as escrituras para transmiti-la a ela com sabedoria, né? Para transmitir ela, aleluia, com autoridade, aleluia, sabendo que o que ele está falando está escrito, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque está escrito que aquele que é enviado de Deus fala as palavras de Deus, não deles. Nós vemos aí muitos pregadores falando as palavras deles, entendeu? E esquecendo a de Deus. Aleluia! E quem faz esse tipo de coisa é pessoa que já está provando que ele não foi enviado por Deus, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, aleluia, olha como o Espírito Santo é fiel. Aleluia! Não trouxe uma lembrança aqui, aleluia, da passagem lá de Samuel. Aleluia! Aquela parte lá onde segundo Samuel 18, se não me falha a memória, né? Aleluia, que Absalão foi perseguir Davi, né? Aleluia, quando Absalão foi morto, aleluia, aí Joabe mandou um rapaz e disse, olha, vai e leva a notícia para Davi. Aí, aleluia, um outro se levanta e diz, deixa eu ir. Ele falou, não, hoje não é sua vez de ser mensageiro, hoje você não vai, né? Você não vai levar a mensagem. Ele falou, não, deixa eu ir. Aleluia, Joabe mandou um outro mensageiro. A palavra diz, aleluia, que o mensageiro verdadeiro, o enviado, aleluia, foi. E o outro que não foi autorizado seguiu atrás. E correu, passou na frente do outro que tinha sido enviado. Que estava com a mensagem, sabia o que falar para Davi. Aleluia. E o outro que não tinha mensagem nenhuma, nem sabia o que falar quando chega lá, aleluia, passou na frente. Aleluia. Por isso que quem é verdadeiro não pode ser apressado, né? Não, irmão, não tem que ser apavorado. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E quando ele chegou lá, que Davi perguntou o que aconteceu, como foi a guerra, sabe qual foi a resposta que ele disse? Ele falou, Senhor, ó rei, eu ouvi um barulho. O que tem do pregador, irmão, que está, aleluia, só ouvindo barulho e não a mensagem. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Ele falou, eu ouvi um barulho, né? Aí Davi entendeu, falou, isso não tem nada para falar. Aleluia. Davi já entendeu logo, esse não é o mensageiro verdadeiro. E falou, fica aqui do lado, fica aí. Aleluia, daqui a pouco vem o outro com a mensagem verdadeira. Aleluia. E quando ele chegou, que Davi perguntou sobre a guerra, ele soube entregar todo o acontecido. Aleluia. E ele disse tudo o que aconteceu. Aleluia. Inclusive sobre a morte de Absalão. Aleluia. Ele soube entregar a mensagem do jeito que o capitão mandou, do jeito que Joabe mandou ele falar. Aleluia. Porque ele era o mensageiro verdadeiro. E o que tem de pessoas, irmão, aleluia, vamos dizer, pregadores sem mensagem, né? Aleluia. Aí ele não tem o que pregar, ou porque ele não gosta da verdade de pregar a Bíblia, aí ele enche o povo de linguiça, de receba, de chave de carro, né? Aleluia. Ele emociona todo mundo, mas não salva ninguém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Faz barulho, né?
mas não transforma, não converte. Aleluia! E por isso ninguém é salvo, ninguém entende a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós possamos, aleluia, nos esforçar, buscando a comunhão com Deus, para que nós possamos, a nossa mensagem, aleluia, ser entendida, ainda que gere raiva, ainda que gere ódio, ainda que gere perseguição contra nossas vidas, aleluia, vamos transmitir a mensagem que Deus nos deu para nós transmitir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, porque os olhos do Senhor estão fixos, aleluia, procurando os fiéis. Aleluia, aquele que é fiel em pregar, aquele que é fiel em falar o que ele manda, aquele que é fiel em cumprir a palavra dele, aquele que é fiel em servir a ele, aquele que é fiel em fazer a vontade dele, aquele que é fiel em servir a ele e glorificar ele em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos esforçar, aleluia, para que Deus venha nos achar como fiéis, não como ímpio. Aleluia, que Ele venha nos achar, aleluia, como verdadeiros adoradores e não como falsos. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, guarde essa palavra no coração e vamos tapar as brechas. Vamos nos colocar na brecha. Aleluia, porque Deus ama e Ele procura aquele, aleluia, que está disposto a tapar as brechas. Aleluia, tapar a brecha não é ocultar pecado. Tapar a brecha não é esconder o pecado. Entendeu? Tampar a brecha é se converter dos seus maus caminhos. É abandonar o pecado. É tirar os olhos do mal e olhar para Deus. Amém? Aleluia. Eu passo para o evangelista Antônio para fazer a oração final. Aleluia, dá o término. Aleluia. As palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Palavra de alerta para a nossa vida. Uma palavra que para nós se converter, né, a cada dia. O Senhor verdadeiramente procura os verdadeiros adoradores nesses últimos dias, né? Foi Jesus que falou, né? Glória a Deus. E Ele possa achar em nós, né, Aleluia! adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Que nós possamos pegar esta palavra para nós. Amém? Vamos orar nessa noite. Aleluia. Os irmãos também que ouviram esta palavra pela rede social, né, que possam pegar a sua parte. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Se nós viver conforme esta palavra foi pregada, certamente as bênçãos do Senhor serão sobre nós. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Deus amado, diante desta palavra, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor venha nos dar vitória, Senhor, para todos nós, Senhor. Meu Deus amado, que esta palavra venha, meu Deus amado, ser colocada no nosso coração, Senhor. Deus Pai amado, que ela não venha só nos nossos ouvidos e cair em esquecimento. Deus amado, mas que ela venha fazer efeito nas nossas vidas, Senhor. E ela veio, meu Deus amado, para nós semente, meu Deus amado, meu Deus amado, no sol certo, Deus Pai amado, bendito, que cada dia nós possamos meu Deus amado, de adorar em espírito, em verdade, Deus amado, ser fiel à sua palavra, ser dedicado na sua palavra, dedicado na oração, meu Deus amado, dedicado na verdade, Deus Pai Todo-Poderoso. Deus amado, Deus Santo, Deus nosso a sua palavra, Senhor. Deus converte a cada dia, nos converte e seremos convertidos. Nós estaremos transformados. Fala nosso coração, meu Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa, Deus amado, pela Senhor. Louvamos esta palavra, porque vai ouvir, Deus amado, e falar através da rede social. Deus Pai amado,
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Está terminado no nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa.